Aleluia. Aleluia. Uma boa noite a todos, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos aproveitar que estamos de pé e abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Vamos ler do primeiro verso em diante. Versículo 1 e 2. Amém? Amém. Gênesis capítulo 22, versículos 1, 2 e 3. Diz assim: E aconteceu que depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem mais amas, e vai à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pelas manhãs, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Oremos. Bendito Pai Celestial, Deus, a Tua palavra é vida. Senhor Deus, neste momento eu te peço que o Senhor venha abençoar nossos corações, abençoar nossas vidas com a Tua preciosa palavra, Pai. Senhor, pois nós queremos ouvir a Tua voz. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém, meu Pai. Amém. Pode se sentar, irmãos. Aleluia. Bom, nós estamos falando esses tempos sobre a série, pequena série sobre Gênesis, né? Semana passada nós não conseguimos terminar tudo sobre Abraão, né? Nós paramos em Abraão falando antes dele se encontrar com Elohim. Lembrando, irmãos, que estamos falando sobre uma linhagem, uma jornada da fé. Não é como que um homem como Abraão, o pai da fé, ele começou de uma determinada maneira na sua vida, na sua jornada, mas ao longo da sua trajetória, a sua fé foi sendo aperfeiçoada por Deus, por meio de provações, por meio de situações que ele teve que abandonar, que ele teve que abrir mão de si mesmo, abrir mão de coisas preciosas na sua vida, para que ele pudesse ter uma fé aperfeiçoada e assim se tornar então o pai da fé. Não é? Abraão, então, ele estava em casa, né? Nós terminamos falando sobre Abraão, como ele estava tendo os seus momentos difíceis dentro de casa, Sara e Agar brigando, tendo discussões, tendo problemas dentro de casa, e passou 13 anos, né, sem a Bíblia contar nada sobre a história da vida dele, sem nada na vida dele foi contado. Então acontece que depois de algum tempo, Abraão, ele está sentado debaixo de um carvalho, e a Bíblia diz que ele está sentado e ele vê 3 homens vindo na direção dele. 3 homens vindo na sua direção. E quando ele vê aqueles 3 homens vindo na sua direção, ele se levanta, e ali a Bíblia diz que ele olha para um deles e diz: meu Senhor. Irmãos, Abraão, ele sabia muito bem que 2 daqueles homens, daqueles 3 homens, eram anjos, e que um deles era o próprio Senhor, era Elohim. E Abraão, ele não estava se importando em nada com aqueles anjos. O que ele estava querendo receber na sua casa era Elohim. Era o Senhor. Nisso, irmãos, quando Abraão, ele olha para aquele homem e diz: olha, entra na minha casa. Eu vou preparar comida para vocês estão cansados. Eu vou preparar comida para vocês, eu vou preparar um alimento. Sente aqui. E ele correu para dentro de casa, chamou Sara para amassar bolo, fazer um bolo para eles, matou uma vitela, preparou manteiga e leite.
E a Bíblia diz que quando eles sentaram para conversar, eles começaram a ter uma conversa, e ali naquele momento, aquela esperança, aquele desejo que Abraão tinha, que era de ser pai, aquele homem começa a dizer: Abraão, depois de algum tempo de vida, eu vou te visitar novamente, e Sara terá um menino. Amém. Abraão, então, na verdade, Sara lá dentro da tenda, quando ouviu o Senhor falando aquilo, ela se riu consigo porque ela não sabia quem era que estava do lado de fora. Ela só viu Abraão entrando para dentro de casa e dizendo: olha, prepara uma comida rápida aí, porque chegou alguém aqui para visitar a gente. Só que ela não sabia quem era. Ela não sabia que era o próprio Senhor. E quando ele começou a revelar os segredos dos corações, dizendo: Sara, por que Sara riu? Sara havia dado uma risada lá dentro. Como é que pode uma mulher de 90 e tantos anos de idade ter filhos? E aí o Senhor disse para ela o seguinte: por que riu Sara lá dentro da tenda? Sara coloca a cabeça para fora e diz: eu não ri. Ele disse: eu ri, eu vi você rindo. Eu vi você dando risada lá dentro. Ele disse: mas você vai ser mãe. E Abraão vai ser pai. Quando acontece isso, Abraão se levanta. E aqui, irmãos, vê uma coisa. A Bíblia diz que 3 homens caminharam com Deus, né? Estou falando explicitamente, a Bíblia fala, né? Enoque, Noé, andaram com o Senhor. Mas Abraão, depois que ele começou a ter, depois de muitas renúncias, foi o momento em que ele se levantou e ele caminhou com Elohim. Sabe, para que nós possamos caminhar com Deus, é necessário renúncias. É necessário que nós façamos renúncias, porque os pequenos problemas vêm para nos afastar de Deus. Vêm para tirar o teu foco. Vêm para tirar o foco teu do Senhor. Irmãos, nós só podemos ter vitórias na nossa vida se nossos olhos estiverem focados em Deus. Enquanto teus olhos estiverem olhando para aquele autor e consumador da fé, você poderá ter certeza da sua vitória. Pedro fala o seguinte: se nós pedimos algo, se você pede algo sabendo que é a vontade de Deus, Pedro disse, então nós temos a certeza que nós vamos receber aquilo. Se você entra numa batalha sabendo que o Senhor está com você, você pode ter a certeza de que você vai sair daquela batalha com a vitória. Sabe, o cristão, irmãos, entenda uma coisa: o cristão não espera a batalha terminar para cantar a vitória. O cristão, em meio à batalha, canta a vitória. Josué não esperou a muralha cair por terra para começar a cantar. Ele começou a cantar antes da muralha cair por terra. Josué, 7 dias antes, começou a dar volta em Jericó. Começou a dar uma volta, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e cantando, os instrumentos tocando. Tendo a certeza de que a vitória estava lá do outro lado. Os olhos terrenos, irmãos, às vezes os olhos terrenos, os olhos da carne, não conseguem ver a vitória vindo, a vitória. Não conseguem ver as promessas que são do outro lado. Israel tinha uma muralha, uma montanha do outro lado. Eles não podiam ter a noção, a dimensão de como era a terra prometida, de como era a terra que mana leite e mel. Eles ouviam muito sobre uma terra que mana leite e mel, muito, uma promessa, uma terra que Abraão caminhou por ela, mas eles não tinham uma experiência naquela terra. Eles não tinham uma noção da grandeza, da dimensão daquilo. Então por isso eles tinham medo dos gigantes e das muralhas, das cidades fortificadas. Irmãos, e aí tem uma coisa: se o Senhor está com você, a vitória, ela está garantida. Ela está garantida. Bem diz a palavra do Senhor: se o Senhor é por nós, quem será contra nós?
Em outro lugar diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Então, ali era o momento que Abraão estava caminhando com Elohim. E agora veja bem, no momento que ele estava caminhando com o Senhor, ali os problemas ficaram para trás. Ele estava caminhando com Deus e é aquilo. Quando você caminha com o Senhor, irmãos, você anda com Ele, é como se um véu caísse ao seu redor. É como se um véu caísse ao seu redor. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Deus, ele tem uma lei sagrada. Uma lei sagrada que nada muda ela, que é a lei da semeadura e da colheita. Essa lei, nada vai mudar. O que semeamos, colhemos. O que quer que você vai semeou na sua vida, você vai colher isso. Independente se é crente, independente se você vai para a igreja, independente se você lê a Bíblia, você vai colher isto. É. Às vezes, e aí tem uma situação que uma pessoa que semeou coisas terríveis na sua vida, uma má semente na sua vida, ela vai colher aquilo. Ela vai colher. Só que o fato daquela pessoa, se aquela pessoa em algum momento ela está caminhando com Deus, caminhando com o Senhor, andando na presença de Deus, a colheita virá. Só que o fato de estar na presença de Deus faz com que aquela colheita seja muito menos dolorosa do que quando estivesse, como se estivesse distante de Deus. Ela vai passar pelas dificuldades, ela vai ter que enfrentar aqueles gigantes, ela vai ter que colher grão por grão do que ela semeou. Mas o fato de estar na presença de Deus faz com que a dor seja muito menor. Por quê? Ele tem o consolo. Ele é o Consolador. Ele é o Consolador que nos momentos difíceis Ele vai trazer o consolo para a alma. Ele vai trazer a sabedoria, o discernimento, para que você possa passar por aquela situação. E aquilo, a experiência faz com que você sofra menos. A experiência, às vezes a pessoa ela é nova numa situação, ela fica angustiada, ansiosa, e aí ela, às vezes até se perde em fazer algo. Mas quando a pessoa tem a experiência, ela tem a fé no Senhor, irmãos, a provação vem, a luta vem, a colheita vem, mas ela tem uma paz enorme, grande na alma. Uma grande paz na alma. Né? O exemplo disso, por exemplo, foi Jesus no barco. Jesus estava no barco, os discípulos, todos eles entraram no barco, entraram mar adentro, e a Bíblia diz que veio uma tempestade tão grande que as ondas estavam mais altas do que eles. Quem diz que não existe lutas que nós maiores do que a gente? Existem lutas que são muito maiores do que a gente. Existem gigantes que nós, diante deles, somos como gafanhotos. Isso é verdade. Existem dificuldades que são muito maiores do que a gente. E aquela era uma onda que estava muito maior do que o barco. As ondas, irmãos, cobriam o barco. E aí o que acontecia? Pedro, Tiago, João, todos os discípulos, eles acreditavam que pegar um baldezinho ia resolver o problema. Vinha a onda e entrava água. Pedro, Tiago pegava o baldezinho, vamos jogar essa água para fora. Quando ele jogava água, outra onda vinha e entrava no barco. E aquilo não resolvia o problema. Irmãos, e aí tem uma coisa. Às vezes nós tentamos resolver o problema da nossa própria maneira e quando resolvemos da nossa própria maneira, nós só remediamos o problema. É verdade. Nós só remediamos o problema. E quando eles olharam para a polpa do barco, o que estava acontecendo? Jesus estava dormindo. Jesus estava em paz, tranquilo. Aí, quando, você vê, né? Quando eles olharam para Jesus, a Bíblia diz que eles ficaram incomodados com aquilo. Eles ficaram incomodados e foram despertar Jesus, só que eles não foram acordar Jesus para acalmar a tempestade. Eles não foram acalmar Jesus para, Senhor, diz para a tempestade cessar. Diz para as ondas calma. Eles não foram acordar Jesus para isso. Eles foram acordar Jesus para pegar o baldezinho também. E aí nós queremos que Deus resolva os nossos problemas da nossa própria maneira. Do nosso jeito. Irmãos, e o nosso jeito nunca vai trazer solução. Porque o que você tem em mãos, olha só. Sansão tinha uma mandíbula.
Preste atenção, para ser uma mandíbula, aquele cadáver já tinha sido deteriorado, os vermes já tinham passado por ali, estava cheirando mal, Sansão era tudo o que ele tinha. Mas a mandíbula não ia resolver o problema. O que faria ele ter a vitória sobre 1000 filisteus era a unção. Era a unção de Deus. E aí acontece o seguinte, quando eles acordaram Jesus, mestre, nós vamos perecer, nós vamos morrer aqui. Eles convidavam Jesus para pegar o baldezinho. Irmão, se Jesus pegasse o balde, não ia resolver nada. Se Jesus pegasse o baldezinho e as ondas entrava uma onda no barco. Jesus, todo mundo, era 12 discípulos, seja lá, quantos forem, pegava o baldezinho, colocava a água para fora, vinha outra onda, não ia resolver nada. Não ia resolver nada. Agora, o mestre, ele se levantou, e aí ele olhou para as tempestades, olhou para as ondas, e disse, mar, aquieta-te, tempestade, vento, cessa. O mesmo que criou o mar, o mesmo que criou o vento, ele, o criador de todas as coisas, ele tinha uma maneira de resolver o problema. Lembre-se, irmãos, você, nós não somos o caminho, ele é o caminho. Eu não tenho a verdade, ele é a verdade. Eu não sou a vida, ele é a vida. Por isso, precisamos confiar na maneira de Deus resolver as coisas. Precisamos confiar na maneira de Deus. Porque a minha maneira, a sua maneira não vai resolver. A maneira dele vai trazer a solução. Lembre-se, Jesus... É uma frase que eu li uma vez, irmãos, e eu gosto disso. Não importa a pergunta, Jesus ele sempre será a resposta. Não importa o problema, Jesus sempre será a tua solução. Abraão estava caminhando com Elohim, andando com Elohim. Irmãos, e talvez foi o grande momento de paz na vida de Abraão, poder caminhar com Deus novamente. E quando ele caminhava com Deus, Elohim olhou e disse, posso eu ocultar alguma coisa de Abraão? E ele começou a falar dos planos dele. Como seriam os planos dele? E aí Abraão ficou admirado, pois, Senhor, o Senhor vai destruir uma cidade inteira? E se tiver um justo lá? E se tiver justos? Deus disse, se tiver 50 justos, eu não vou. E agora o que acontece? Nisso os anjos saem dali e fica só Abraão e Elohim. Os anjos descem para Sodoma. Quando os anjos descem para Sodoma, Ló, irmão, estava sentado na porta de Sodoma, ficou todo feliz. Ló ficou todo feliz porque os anjos estavam vindo para a casa dele. Mas veja bem, Elohim não estava lá. Elohim não estava lá, os anjos estavam. Mas aqueles anjos não estavam lá para levar bênção, estavam lá para trazer juízo. A presença dos anjos em Sodoma não era bênçãos, era juízo. Era juízo sobre uma cidade. Enquanto isso, Abraão não estava com os anjos, Abraão estava com Elohim. Abraão estava vivendo um banquete com Elohim. Enquanto isso, Elohim estava se revelando para Abraão. Ali era o momento que Abraão estava se conhecendo mais e mais a Deus. Ali era como aqueles discípulos em caminho de Emaús, quando chegaram em casa. Estavam tristes, mas na presença de Jesus, quando ele partiu o pão, eles conheceram quem ele era. Ló não teve um partir do pão, mas Abraão estava tendo uma comunhão com Elohim. Irmãos, a noiva de Cristo vive uma comunhão com Deus. A noiva de Cristo vive uma vida diária de comunhão com Deus. Então os anjos descem. Enquanto os anjos descem para Sodoma e Ló recebe eles, e você vê a maneira como Ló, a mente, o coração, os pensamentos de Ló estavam pervertidos.
quando ele decide até entregar uma das suas filhas para livrar aqueles homens, que era um hábito daquela cidade, ele já havia cedido, ele já não tinha mais uma identidade. Irmãos, um cristão ele tem uma identidade. Um cristão tem uma identidade. Você olha para Pedro, por exemplo. Pedro, Jerusalém, aqui é cidade pequena, vocês sabem como é cidade pequena. Cidade pequena todo mundo conhece todo mundo. Fui perguntar de um sujeito para o irmão Gleide esses dias, sabia de tudo do homem. Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Jerusalém era menor do que Vargem Grande. Jerusalém era menor do que Vargem Grande. Imagina 12 homens andando com Jesus para cima e para baixo. Todo mundo sabia quem era Jesus. Todo mundo sabia quem era o curandeiro, digamos, pela expressão, mas todo mundo sabia quem era o curandeiro que andava para cima e para baixo, ressuscitando mortos, curando enfermos. Todo mundo sabia quem ele era e quem eram os 12. Todo mundo. Quando estava lá, naquela madrugada, Pedro, aquecendo as suas mãos, um deles chegou assim: eu te conheço. Ele disse: não sou eu não. Imagina, irmão, na cidade que era um ovo. Eu te conheço, eu sei quem você é. Ele disse: não sou eu não. Não sou eu não, mas a sua maneira de falar diz quem você é. Ele disse: não, eu não sou, irmão. Pedro podia negar o quanto ele quisesse. Aquela identidade já estava gravada no coração dele. Aquela identidade de quem ele era já estava gravada na maneira dele falar. Mesmo na cidade que era um ovo, todo mundo sabia quem era Pedro pela maneira dele falar, pela maneira dele agir. Ele não podia negar aquilo. Ele não podia negar aquilo. Irmãos, um cristão tem uma identidade. Um cristão tem uma identidade. Acas caiu, ficou doente, mandou um homem lá para o templo dos deuses pagãos para consultar o que ia acontecer com ele. Elias se encontrou com um homem no meio do caminho. O homem nem sabia quem era Elias. Quando ele se encontrou com Elias, disse: olha, o rei mandou consultar eles, pois diz que o Senhor falou que ele não vai se curar. Mandou falar isso e isso para ele, trouxe uma profecia. O homem voltou para lá, o homem disse: acaso, um homem me parou no meio do caminho, me impediu de chegar lá no templo e falou que vai acontecer tal e tal coisa com você. Ele disse: quem que é esse homem? Ele disse: olha, eu não sei, eu só sei que estava vestido dessa e dessa maneira, falava dessa maneira. Ele disse: eu já sei, é Elias. Porque um cristão tem uma identidade. Amém. A igreja de Cristo tem uma identidade. Amém. Não pode negar isso. Não tem como negar. Não tem como negar a identidade de um cristão. Amém, Senhor. Glória a Deus. E aí, irmãos, Abraão, agora melhor dizendo, Ló, não tinha uma identidade. Ele havia abandonado tudo. Ele estava vivendo num lugar e ele abriu mão da sua própria identidade para se encaixar naquela sociedade. Irmãos, nada não existe. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Qualquer coisa que você for fazer vai ter um preço, vai ter um custo. Vai ter um custo. Nada não vale a pena trocar a identidade de cristão para se encaixar nessa sociedade. É verdade. Lembre-se, aquela sociedade que Ló se encaixou estava julgada por Deus, estava condenada. Aquela sociedade estava já condenada por Deus. Deus disse: Abraão, não tem mais volta. Não tem mais volta. Abraão dizendo: mas se 50, ele disse: se tivesse 50, Abraão, até faria isso. Mas e 45? E 10? Deus disse: Abraão, vai acontecer. Aquela sociedade estava condenada. Nós vemos todos os sinais de um lado e de outro. O mundo está condenado. O mundo já está condenado. E quando eu digo mundo, é a sentença. O que vai acontecer, vai acontecer. E não vale a pena trocar a nossa identidade, irmãos, por coisas passageiras. Olha, e eu vou te dizer uma coisa. Não importa a dificuldade que você possa passar. Não importa. Essa dificuldade guardem isso que eu estou falando. Essa dificuldade que você passa, ela é passageira. A luta que você passa hoje, ela é passageira, mas a glória de Deus, ela é eterna. Paulo disse: a leve e momentânea tribulação. Irmãos, olha só, um homem
que passou por 3 naufrágios, foi chicoteado, um homem que foi julgado na cadeia injustamente, passou por inúmeras dificuldades. A própria igreja dele de Corinto não reconhecia a autoridade dele. Disse, olha, o que eu estou passando é leve, é momentâneo. E aí a gente às vezes quer comparar, colocar dificuldade na nossa própria vida. Paulo disse, a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso eterno de glória do Senhor. O que nós passamos hoje, irmãos, é leve, é passageiro. Um dia essa dificuldade que você tem vai passar, isso vai terminar, e por isso não vale a pena trocar identidade. Não vale a pena trocar a nossa identidade por coisas passageiras. Existe um céu e eu te garanto, ele é eterno. Existe um paraíso e ele é eterno. E Ló estava lá tendo, irmão, para Ló era uma felicidade ter anjos, mas Abraão estava com Elohim. E aí o que acontece? Quando aqueles anjos puxam Ló para fora, vem fogo do céu, destrói aquela cidade, mas Abraão estava na presença de Elohim, fazendo o quê? Recebendo a promessa de Deus. E já não era, agora, o seguinte, aquela promessa de Deus não era dizendo, Abraão, eu vou te dar um filho. Não, tinha data e hora. Daqui ao tempo de vida, tinha data e hora da promessa de Deus. O que acontece? Agora veja bem uma coisa. Nós estamos falando aqui sobre o processo de vida de Abraão. Foram 25 anos de Abraão, desde que ele saiu de lá, da terra de Ur dos Caldeus, até chegar à promessa de ser pai. Durante 25 anos, Deus estava trabalhando a vida de Abraão. Durante 25 anos, para que ele pudesse ter a promessa. Às vezes, irmãos, nós temos promessas de Deus, mas as promessas de Deus são baseadas em condições. Quais condições? Preparação. Ter a condição correta, a preparação. Deus, ele prepara, mas as promessas vêm mediante a preparação. Abraão não estava preparado para ser pai com 75 anos de idade. Abraão foi ser preparado para ser pai com 100 anos de idade. Com 100 anos de idade, nós pensamos às vezes, por que nossas promessas ainda não aconteceram? Talvez você tenha promessas de Deus na tua vida e você pergunta, por que isso ainda não aconteceu? Talvez falta algo ainda. Talvez você precisa mudar em algo. Talvez você precisa abrir mão de alguma coisa. Assim como Abraão precisava abrir mão de muitas e muitas coisas para que ele pudesse receber a promessa do filho. E aí o que acontece? Abraão estava recebendo a promessa. E aí Deus estava mudando a vida de Abraão e a vida de Sara. Preparando Abraão e preparando Sara. Sabe por quê? Quando ele recebe essa promessa, eles descem para a terra de Gerar, a terra de Abimeleque. Quando eles chegam lá, Abimeleque era um rei jovem. Eu acredito, minha opinião, Abimeleque deveria ter algo em torno de 30 e 40 anos de idade. Quando ele olha para Sara, agora te pergunto uma coisa, irmãos. Tem como um jovem, um rei jovem, que talvez poderia ter tantas mulheres que ele quisesse se apaixonar por uma senhora de 99 anos de idade? 90 anos de idade? Não era. Por quê? Deus estava trabalhando a vida daquela mulher. Quando ela chegou em Gerar, não era mais uma senhora de 90 anos de idade. Quem olhava para ela era uma mulher jovem. E te garanto que ela não era uma mulher velha, porque o mesmo Abimeleque se encontra com Isaac depois de 60 anos de idade. Pouco depois disso, só para resumir a história, para colocar os parênteses, Abraão volta para sua terra, tem um filho, passa-se 60 anos, Isaac se casa com 40, passa mais 20 anos, tem 2 filhos, Esaú e Jacó, e aí depois ele desce de novo para a terra de Abimeleque. O mesmo Abimeleque lá que se encontra com Abraão é o mesmo Abimeleque
que se encontra com Isaac, ou seja, não era uma pessoa velha, era uma pessoa jovem. Era um homem jovem que, quando ele olhou para Sara, não era uma senhora de 90 anos de idade. Era uma pessoa jovem. Deus estava restaurando completamente a vida de Sara. Deus estava restaurando todo o corpo de Sara, porque o ventre dela já estava morto. Com 90 anos de idade, não tem como ter filhos mais. Deus estava restaurando completamente a vida de Sara. E aí eu te pergunto, Deus ele não é ou não é restaurador? Amém. Te pergunto, irmãos, e aí eu quero que você reflita nisso. Qual que é o teu problema? É mais fácil Deus restaurar uma senhora de 90 anos de idade para ter filhos ou restaurar a tua situação? Amém. Deus ele pode todas as coisas. Bem disse o apóstolo Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Ele quem te fortalece, é Ele quem restaura, é Ele quem cumpre todas as promessas, é Ele. E quando Abraão desce, Sara está jovenzinha. Sara estava jovenzinha, eles voltam para lá e aí Isaac nasce. Isaac nasce, mas veja aí uma coisa. Ali, quando Isaac nasce, Abraão estava para fazer talvez com certeza, melhor dizendo, uma das maiores decisões da vida dele, que era deixar despedir Ismael. Por quê? Uma coisa é você despedir pai, mãe. Uma coisa é você despedir serva, ou melhor dizendo, despedir sobrinho, mas despedir filho. E aí quando Isaac nasce, agora veja bem, nós falamos que Abraão é a fé, Isaac é o amor. E a Bíblia diz que o amor, Gálatas, Paulo fala, o amor opera a fé. A fé perfeita, ela só existe baseada no amor perfeito. Porque o amor perfeito, ele opera a fé perfeita. Abraão até então era uma pessoa que tinha uma fé, mas era uma fé que não estava 100% baseada. Quando veio Isaac, aquela fé ganhou um ingrediente a mais. Agora aquela fé era uma fé completamente baseada no amor. Era uma fé perfeita. Se antes era uma fé que titubeava, irmãos, ali a vida de Abraão estava mudando completamente. Por quê? Foi difícil fazer renúncias? Foi. E quando Isaac nasce, Sara disse, meu filho não vai herdar com o filho da serva. Abraão pensou, eu não vou cair nesse erro de novo. Eu não vou cair nesse erro. Ele foi consultar ao Senhor. E o Senhor disse, eu coloquei essas palavras na boca de Sara. Eu coloquei essas palavras na boca dela. Abraão então entende que ele precisava fazer uma outra renúncia, despedir o seu filho. Irmãos, e vou dizer, existem renúncias que são dolorosas, que são difíceis, mas são necessárias. São necessárias. Abraão não podia criar, veja bem, o maior exemplo na vida de Isaac seria Ismael, um jovem briguento, ciumento, invejoso, problemático, com síndrome de grandeza. Imagina o exemplo que seria para Isaac. Aquilo seria péssimo. Abraão precisava fazer uma renúncia que era despedir, mandar fora todo o problema. E começar algo do novo, o novo do zero. Há situações que nós precisamos ter, irmãos, um recomeço na nossa vida. Amém. Ter um recomeço. Recomeçar novamente. Recomeçar, esquecer as coisas, como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que se passaram. Aleluia! Prossigo para o alvo da soberana vocação. Existem momentos que nós precisamos deixar tudo para trás. Tudo. Esquecer. Perdoar o que precisar perdoar. Aleluia. Abandonar o que precisar, deixar mágoas, deixar tudo. Amém. E seguir para frente. Amém. São coisas difíceis? São. O que Abraão podia fazer? Olha, esse
essa garrafa d'água, toa esse pedaço de pão e se vira. Era tudo que Abraão podia fazer. Era doloroso? Era uma situação, talvez para muitos padrões, para nossos padrões de hoje, ruins, mas era um exemplo de renúncia. E por quê? Irmãos, quando Abraão despede, ali Deus estava trazendo um novo recomeço na vida de Abraão. Agora veja, quando Abraão despede Ismael, melhor dizendo, ele vai e Deus novamente se encontra com Abraão e diz: Abraão, agora eu quero que você mate o seu filho. Eu quero que você leve seu filho até o Monte Moriá e me sacrifique ele. Antes, em outros momentos, Abraão ficaria com medo disso, ficaria com dúvidas disso. Talvez Abraão até pensaria em fazer de uma outra maneira. Mas agora a fé de Abraão era uma fé perfeita. Amém. Glória a Deus. Naquele momento, irmãos, nós não sabemos se sim ou não, mas se ele conversou com Sara, ele soube conversar da maneira correta com Sara, para que ela não ficasse chorando no meio do caminho. E foi só ele, Isaac e 2 rapazes. Foi aquele caminho, em busca daquele monte que Deus disse que iria mostrar para eles. Mas agora era uma fé sólida. Agora era uma fé madura. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Por que era uma fé madura? A Bíblia diz que quando Abraão foi para aquele Monte Moriá, ele sabia que mesmo que ele matasse seu filho, Deus ele tinha poder para ressuscitá-lo dentre os mortos. Agora há pouco eu falei que talvez você tenha uma promessa e Deus talvez não cumpriu porque talvez precisa de mudanças. Aqui eu quero falar de uma outra coisa. Talvez Deus não cumpriu porque você está esperando demais essa promessa. Os olhos de Abraão estavam em Isaac. Os olhos de Abraão estavam em Isaac. E Deus não queria aquilo. Deus queria que ele fosse o primeiro lugar na vida de Abraão. Talvez, às vezes, nós olhamos tanto para as promessas que nós nos esquecemos das coisas de Deus. Deixamos as coisas de Deus de lado, precisamos outras coisas, queremos tanto buscar aquilo, e a nossa própria maneira de buscar aquela promessa, nós temos, olha, Deus prometeu isso, então eu tenho que fazer isso e aquilo outro. E nós focamos tanto naquilo que deixamos as coisas que não deveriam ser deixadas de lado, acabamos deixando de lado. E Jesus, irmãos, uma regra básica do Sermão da Montanha é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus e a sua justiça? A maneira de se portar, a maneira de agir, a maneira de falar, a mentalidade, a maneira, tudo, a maneira de ser cristão, a maneira de ser dentro de casa, a maneira de ser no trabalho, tudo. Isso é o reino de Deus e a sua justiça. Amém. Quando você busca as coisas que estão em primeiro lugar, estando elas em primeiro lugar, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Agora veja bem, Abraão leva seu filho para aquele Monte Moriá e Deus estava provando Abraão. Deus estava colocando Abraão em provas para ver quem que estava realmente em primeiro lugar na vida dele. Quem que estava realmente em primeiro lugar? Se lá atrás, Abraão queria fazer as coisas para Deus, mas não queria deixar seu pai. Se lá atrás não queria deixar seu sobrinho Ló. Se lá atrás ele tinha medo de várias outras coisas, agora Abraão disse: Senhor, eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar, seja o que for que tenha que fazer. Seja o que for, eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar. E ele foi, tomou seu filho, tomou os 2 criados, tomou a lenha, a faca, tudo, e foi para lá. No meio do caminho, meu pai, nós temos a lenha, mas cadê o cordeiro? Abraão disse: o Senhor proverá. Amém. Agora,
Abraão em si não estava esperando por um cordeiro. Abraão sabia que o que Deus queria era o seu filho. O que Deus queria era o seu filho. Abraão não estava esperando um cordeiro. A promessa de Deus, o que a palavra de Deus diz não era isso. É que ele sabia que ele teria que sacrificar o seu filho e, depois disso, ele acreditava, Deus vai ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas quando ele foi subir na montanha, chegou lá em cima, levantou o seu cutelo, Deus vai levar a sua fé ao extremo. Em muitos momentos, Deus vai levar a sua fé ao extremo. Para Jairo, o extremo era, sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Para Bartimeu, pare de incomodar o mestre. Para aquela mulher sirofenícia, eu não vou dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Deus, em muitos momentos, vai levar a sua fé ao extremo para ver o que está em primeiro lugar na sua vida. O que ocupa o seu primeiro lugar? E quando Abraão levantou o cutelo, a faca, para realmente matar o seu filho, lá de cima ouviu uma voz dizer: Abraão, Abraão, não mate seu filho. Porque eu sei, muito bem sei agora, que temes a Deus. Quando Abraão, irmãos, olhou para uma moita de capim, lá estava um cordeiro. Irmãos, em cima da montanha não existe cordeiro. Cordeiros não andam em cima de montanhas. Foi Deus quem colocou aquele cordeiro lá em cima. Sabe? A mesma coisa foi em relação a mim e a você. Filho de Deus não morre na cruz. Filho de Deus não desce na terra para morrer na cruz. Mas Deus colocou aquele cordeiro lá no alto do Calvário. Deus colocou aquele cordeiro no alto do Calvário. Abraão conhecia um Deus que podia ressuscitar dentre os mortos. Ele sabia de um Deus que podia lhe dar batalha nas suas mãos. Mas ali ele conheceu um Deus que podia colocar cordeiros no alto da montanha. Um Deus que provia situações. Quando ele voltou para casa, ele disse: Ele é o Senhor provedor. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Senhor, glória a Deus. Como aqueles discípulos no mar. Chamaram Jesus para pegar o baldezinho. Traz o baldezinho, Senhor. Vamos jogar água. Mas quando aquele homem se pôs de pé, ele disse: quem é este homem que acalma as tempestades? Glória a Deus. As situações na tua vida te fazem conhecer mais a Deus. Você tem uma gripe, Deus te cura daquela gripe, então você tem a certeza que Deus pode curar você da gripe. Então vem outro problema maior, e você passa por ele, você sabe que aquele problema também Deus pode resolver. E você vai ir de um problema em outro, mas Deus sendo o escape na sua vida. E você vai conhecendo mais e mais a Ele, como disse Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E Pedro, o mesmo Pedro que estava lá naquele barco, de repente estava lá, na porta formosa, um homem pedindo esmola, e disse: em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem que tinha pouca fé lá atrás, aquele homem que tinha tanta pouca fé, que não acreditava que aquele homem podia acalmar as tempestades. Ele não acreditava que Jesus podia acalmar a tempestade. Eles eram de tão pouca fé que não acreditavam nisso. Eles acreditavam que Jesus podia pegar um baldezinho, mas não acalmar a tempestade. Lá na frente, aquele mesmo homem se pôs de pé na porta formosa e disse: levanta-te e anda. O mesmo homem. Mas a fé foi mudada. A fé foi uma fé transformada. Uma fé perfeita. É isso que eu quero dizer, uma fé perfeita.
Logo após isso, irmãos, Abraão manda buscar uma esposa para Isaac. E lá vai o homem. Agora veja bem, Abraão era tão... Agora a fé de Abraão era uma fé tão perfeita. A fé de Abraão era uma fé tão perfeita que agora não era mais, será que vai acontecer? Agora era uma fé dizendo o seguinte, Senhor, e se eu não encontrar? Disse, eu sei que vai encontrar, mas se não acontecer, você está livre. Mas ele tinha total certeza que aquele homem não voltaria para casa sem a promessa. Então acontece que aquele homem vai, Eliezer vai, encontra uma esposa para Isaac, volta. E agora veja bem, a Bíblia diz que a terra que eles viviam era uma terra cheia de ídolos. Cheia de ídolos. A Bíblia diz que mais para frente, quando Jacó vai para aquele lugar e volta com Raquel, Raquel traz todos os ídolos do seu pai, Labão. E Rebeca vivia naquele mesmo lugar, com ídolos pagãos, deuses pagãos, cheio de várias outras coisas. Quando ela volta, ela vem, melhor dizendo, para a terra para Abraão, se encontra com Isaac, eles se casam, e aí acontece que eles começam a sua vida, a sua família se inicia. Mas durante 40 anos, durante 20 anos, a Bíblia diz que a vida de Rebeca mudou completamente. Por quê? Quando ela tem filhos, e aí, lá dentro da barriga de Rebeca, estava uma pancadaria. 2 crianças pegando soco. Paulada para tudo quanto é lado. Voadora para tudo quanto é lado. Rebeca não foi procurar os deuses. Ela foi procurar a Deus. Amém. Ela não foi procurar os ídolos pagãos. Ela foi procurar a Deus, o seu Deus, o Deus de Isaac. Quando ela vai buscar a Deus, agora veja bem uma coisa, Deus olhou para dentro do ventre de Sara e Rebeca, melhor dizendo, de Rebeca, e viu aquelas 2 crianças brigando pela primogenitura, mas quando ela vai buscar Deus, Deus disse, o maior servirá ao menor. Existem 2 nações aí dentro. Veja bem, irmãos, como que é a eleição. Que consciência uma criança tem dentro da barriga? Que consciência uma criança tem dentro da barriga? O que uma criança sabe sobre primogenitura? O que uma criança sabe sobre a vida dentro da barriga da mãe? Ela não sabe nada. Ela não sabe nada. Mas lá dentro da barriga, Jacó já dizia, eu quero ser o primogênito. Eu quero a primogenitura. Lá dentro já estava a natureza dele. A natureza já estava lá dentro. O desejo, o anseio pelas coisas de Deus já estava lá dentro da barriga da mãe dele. Lá dentro. Ele já estava lutando por aquilo. Irmãos, se uma criança pode lutar dentro da barriga da mãe por uma promessa, quanto mais nós não deveríamos lutar pelas coisas de Deus. Quanto mais nós não deveríamos lutar pelas promessas, pelas vitórias espirituais. Paulo disse que nós temos que lutar contra as hostes nos lugares celestiais. Agora, lá dentro da barriga da mãe, Deus já disse, eu amei a Jacó e aborreci a Esau. Por que Deus amou a Jacó no ventre da... Irmãos, eles nem sequer tinham tomado decisões ainda na vida. O que Isaac tinha feito? O que Jacó tinha feito? O que Esaú tinha feito para Deus amar um e aborrecer o outro? Eles não tinham feito nada, mas lá dentro o desejo estava lá. Dentro do coração de Jacó estava o desejo pelas coisas de Deus. Dentro do coração deles já estava o anseio pelas coisas de Deus. Como o salmista Davi mesmo disse, um fundo clama a outro fundo. Irmãos, dentro do coração de Jacó já estava um abismo clamando pelo grande Deus. Lá dentro. Lá dentro.
Uma criança que não conhecia o mundo, não conhecia a vida, mas ela já tinha um desejo, ela já tinha um anseio. Eu estava conversando esses dias com a minha esposa. Um cristão, ele precisa focar no prazer das coisas de Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu estava pensando esses dias, quantas pessoas no mundo não se arrebentam, irmãos, por pequenas coisas? Olha, tem pessoas das drogas, que vivem nas drogas, rouba aqui, apanha ali, amanhã está roubando de novo, apanha de novo, quebra braço, quebra pé. Eu já vi situação disso, lá em Itapecuru. Quebra o braço, leva tiro e não rouba ainda. Por quê? Meramente pelo prazer, pelo desejo. Eles têm um foco. E aí não importa o quanto apanha, eles não querem, muitas vezes não muda de vida. Não muda, porque eles olham tanto para a recompensa que existe num pequeno pó de droga, que estão dispostos a levar tiro, a apanhar, ir para a cadeia, apanhar na cadeia, quebrar braço, quebrar membros, só para pegar um pequeno pozinho. Você olha, por exemplo, para a bebida. Quantas pessoas não pegam para pegar uma latinha de cerveja, não gasta dinheiro, irmão, tantas outras coisas, maço de cigarro. Tem gente que fuma um maço inteiro num dia, meramente pelo prazer de colocar aquele negócio na boca. Irmãos, se o mundo pode lutar tanto pelos prazeres terrenos, quanto mais nós não deveríamos lutar pelos prazeres eternos. Quanto mais nós não deveríamos lutar pelos prazeres celestiais. Lembre-se, irmãos, eternidade não é um dia. Eternidade não é um ano. Eternidade não é 10 anos. Eternidade é para sempre. Eternidade não tem fim. Não tem fim. Às vezes as pessoas entram nos prazeres, passam um ano e depois tentam sair, não conseguem. Mas agora as coisas de Deus, irmãos, são coisas eternas que nunca tem fim e o prazer não existe igual. Os prazeres das coisas de Deus não existe nada igual. Não é à toa que Abraão, o mesmo Abraão que nós falamos aqui agora há pouco, vivia em tendas esperando por essas mansões. Eles viviam em tenda de um lugar e de outro esperando por essas mansões celestiais, por esses prazeres celestiais. Nada, irmãos, se compara com as coisas de Deus. Amém. Nada. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor, glória a Deus. Uma coisa que só para terminar, uma coisa que eu guardo muito que o profeta disse é: o mundo brilha, mas o evangelho resplandece. Amém. O evangelho, irmãos, a luz do evangelho é intensa. E a Bíblia diz que a luz do justo é como a aurora, e vai brilhando cada dia mais até chegar em dia perfeito. Irmãos, ninguém tem tantas promessas quanto o cristão. Ninguém. Não existe recompensas que o mundo possa dar que se compare às coisas de Deus. Nada. Vamos nos pôr de pé. Deus amado, Deus, Pai, Pedro disse em outro momento: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Pai, o que poderíamos fazer, Senhor? Pai, nós queremos olhar para o Senhor, como o salmista disse, contemplar a perfeição da Tua formosura. Senhor, viver em Tua presença todos os dias das nossas vidas. Pai amado, ansiamos, ó Pai, que as nossas manhãs sejam acordadas pela brisa do Teu Santo Espírito. Que quando as janelas se abrirem, Pai,
a nossa alma possa sentir aquela luz entrar, Pai. Pai amado. E como Abraão, ó Pai, se levantou debaixo daquele carvalho, ó Pai, e caminhou com o Senhor, ó Pai, conversando contigo, como aqueles 2 discípulos em caminho de Emaús. Deus, queremos viver, ó Pai, uma comunhão eterna com o Senhor. Pai amado, não importa o como. Oh Pai amado, como Elias naquela caverna, que o Senhor disse que iria se encontrar com ele. Veio o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Pai, não importa se é na brisa, não importa se é no fogo, não importa se é no terremoto, mas nós queremos viver o encontro com o Senhor. O Senhor estava no fogo com aqueles jovens na fornalha de fogo ardente. Estava naquela brisa mansa e suave com Elias naquela caverna. Pai, não importa o como, mas nós queremos estar com o Senhor. Pai, contigo as coisas são diferentes. O nosso dia a dia é diferente, o nosso trabalho é diferente, o nosso lar é diferente. Pai, se tão somente o Senhor estiver conosco, ó Pai, nós temos a certeza de que as vitórias virão. Pai amado, que os quadros serão mudados. Teremos a certeza disso, Senhor. E como Moisés disse, não há como seguir adiante sem o Senhor, ó Pai. Sem o Senhor, ó Pai, nós não levantamos do lugar. Sem o Senhor, ó Pai, nós não saímos do lugar. Senhor, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos, ó Deus. Amém, meu Pai. Amém.